Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera do segundo ano. Então, dando continuidade aqui à nossa matéria, certo? Após trigonometria, a gente vai começar agora a ver figuras geométricas planas, certo? Então, para a gente entender as figuras geométricas planas, a gente tem que ter em cabeça os elementos primários da geometria, que seria o ponto, a reta e o plano. A partir desses três elementos se cria toda a geometria que a gente vai estudar até o terceiro ano, ou quem passar para o vestibular e mais à frente, né, mais aprofundado. Então, baseado nesses três elementos, eu tenho aqui os polígonos. Os polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. O que são segmentos de reta? São pedacinhos de retas, certo? Então eu tenho um polígono, ó. A distância desse ponto para esse ponto é o lado do meu polígono. Ele é um segmento de reta, um pedaço de reta, certo? Os polígonos, eles têm dois tipos: os convexos e os não convexos. Você vê que eles são figuras que eles são fechadinhas, ó. Certo? Aqui também. Qual é a diferença do convexo para o não convexo? Essa quebrada de asa aqui, ó, que ele dá para dentro, ó. Essa quebrada de asa que ele dá para dentro faz com que ele não seja um polígono convexo. Uma forma simples de eu identificar se é ou não convexo é que todo polígono convexo, quaisquer dois pontos que eu pegue aqui dentro do meu polígono, digamos que isso aqui seja um ponto A e isso aqui seja um ponto B, a reta que une esses dois pontos, ela vai estar totalmente dentro do polígono. Então, sempre que isso acontecer, esse polígono é chamado de convexo. O não convexo, eu posso até escolher um ponto aqui, um aqui, e pegar uma reta que esteja totalmente dentro. Mas se eu escolher um ponto aqui e outra aqui, essa reta ela vai passar por fora do polígono, ela não vai estar totalmente dentro. Então, quaisquer dois pontos que façam acontecer isso, faz com que ele seja não convexo, certo? Bora ver aqui os elementos do polígono, certo? Eu tenho um polígonozinho aqui, ó. Esse tem 5 lados, ele pode ter de 3 até quantos lados você quiser, um polígono. E ele vai ter os seus lados. No caso aqui ele tem 5 lados, então a gente chamamos ele de pentágono, certo? Os pontinhos que unem os lados são chamados de vértices, certo? São os pontos que eu encontro dentro do polígono, certo? No caso aqui o ponto A, B, C, D e E. Então esse polígono de 5 lados tem 5 vértices. Os lados são os segmentos de retas que unem esses vértices, são os lados, são as retinhas, os segmentos de reta do polígono, certo? AB, BC, CD, DE, EA, fechando o polígono. E as diagonais? As diagonais são segmentos de reta que ele não aparece geralmente no polígono, mas a gente pode traçá-las. Eles vão unir vértices que não são consecutivos, não são vizinhos. Então, do A para o C, eu vou ter uma diagonal. Do A para o D, eu vou ter outra diagonal. Do B para o E, eu vou ter outra diagonal. Do E para o D, do C para o E, né? Do C para o A é a mesma coisa do A para o C, certo? Então, essas são as diagonais. Perímetro. Perímetro é nada mais do que a soma de todos os lados desse polígono. Certo? Então, se eu tenho um polígono, no caso aqui, esse meu polígono tem 4 lados. Ele é um quadrilátero. Certo? Então, se eu somar todos esses seus lados, eu vou ter o perímetro, que seria uma volta completa nesse polígono. Você pode, para fazer essas contas, escolher um ponto, certo? Digamos esse ponto aqui, ó, como se fosse um ponto de partida. E a partir desse ponto, eu fazer a volta, certo? Então, ando 2 centímetros para cá, bota aqui 2 centímetros, 6 centímetros para cá, mais 6, anda mais 5, anda mais 4, fechou a volta,
soma tudo que eu vou ter o perímetro desse polígono, certo? Então, passa a página. Área das figuras planas. O que seria a área? Certo? Nós vimos que nos polígonos eu tenho aquela figura primária que é o ponto, que lá aparece como vértice, o segmento de reta que é o lado, né? E a área, a superfície que esse polígono ele cobre é como se fosse o plano, certo? Então a área é eu calcular essa superfície. O que é que eu quero calcular nessa superfície? Quantos quadradinhos de 1 por 1 cabem dentro dessa superfície? Isso é calcular a área, certo? Então, ó, determinar a área de uma superfície é calcular quantos quadrados de 1 por 1 cabem nessa superfície, certo? Por exemplo, esse aqui eu tenho um retângulo com 4 centímetros aqui na base e 5 centímetros na altura. Como é que eu calculo a área desse retângulo? Eu preciso saber quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro. Então nesse aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui tem 5 de altura, então eu posso dividir em 5 partes iguais. Se ele tem 5 de altura, então essa parte vale 1 centímetro, essa vale 1, essa vale 1, essa vale 1, essa vale 1. Então os 5 centímetros, ó, eu dividi em 5 partes. Aqui na base dele ele tem 4 centímetros, então eu posso dividir ele em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3 e 4. Então cada partezinha dessa vai ter 1 centímetro. Um daqui, um daqui, um daqui e um daqui. Nesse caso, eu dividi ele em quadradinhos de 1 por 1. Então é só eu contar esses quadradinhos, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho aqui 20 quadradinhos de 1 por 1. Então a área desse negócio aqui vai ser 20. Se é centímetro, comprimento e largura, como é a área é centímetros quadrados. Depois a gente vê de onde é que sai esse quadrado aqui mais direitinho. Então eu tenho aqui, ó, outro polígono. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Certo? Então eu quero saber qual é a área desse polígono. Então vou contar quantos quadradinhos ele tem. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, não tem um quadradinho. Então vem para cá, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu tenho, ó, 20 quadradinhos inteiros. Mas se você prestar atenção, ó, faltou esse pedaço, esse e esse. Se você perceber, se eu pegar esse pedacinho aqui, tirar ele daqui e colocar aqui, aqui completa um quadradinho inteiro, ó. Certo? Esse pedacinho com esse aqui completa o quadradinho inteiro. Então aqui eu já teria 21, ó. E sobrou esse meio aqui, ó. Então eu tenho um meio quadradinho. Então quantos quadradinhos eu vou ter? 21 quadradinhos e meio. Certo? 1 por 1, ele não me diz se é centímetro, se é metro, se é quilômetro. Certo? Então eu completo com UA, que quer dizer unidade de área. Uma unidade de área qualquer. Certo?